Então, boa tarde a todos. A gente espera que todos estejam bem, com saúde e seus familiares, né? Gente boa, semana passada a gente começou a falar de cinemática, da parte de movimento, de velocidade, sistema de referência, né? Vimos que alguns conceitos, por exemplo, o próprio conceito de velocidade, ele depende. Não, passei não, Maísa. Maísa está perguntando se eu passei alguma atividade e eu estou dizendo a ela que não. É, Inclusive eu estava até lembrando disso. Talvez até eu coloque ainda hoje, tá? Junto com essa gravação, essa atividade que nós teremos. Eu vou até dar uma olhadinha, mas tenho a impressão que é uma atividade só para esse semestre, tá? Para esse bimestre, na verdade. E aí, como a gente tem duas notas para fazer dentro do bimestre, uma das notas é a atividade e a outra é a avaliação, tá certo? Então a gente tem até o final do bimestre, que no caso vai ser até lá para o dia, acho que 15, 16, se não me engano, de junho, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que lá pro dia 17, mais ou não, porque 16 é feriado, né? Acho que 17 de junho pra gente pra gente não, né? No caso, para vocês enviar essa atividade, tá certo? Então eu vou ver se eu mando o mais rápido possível mesmo. Então a No caso, gente. vai ser presencial, né, professor? O Porque a quê? gente vai voltar a prova, porque a gente vai voltar dia 6. Isso, mas eu acho que vai dar pra gente fazer presencial, viu? Sem problemas. Isso, bem lembrado a data de retorno aí, já está confirmado que o restaurante universitário vai começar a funcionar no dia 6. Então, dia 6 vocês já podem começar a retornar, né? A gente diz pode começar porque porque obrigado, Lúcio. É, Antes do dia 6, por exemplo, que dia 6 é uma segunda-feira, no dia 5, que é um domingo, vocês já podem chegar? Pode. Só que aí o restaurante ele não vai estar funcionando, porque pelo que nos disseram, vai começar com o café da manhã do dia 6. Então, se vocês tiverem mais facilidade de vir no domingo e trouxer algum lanche para passar a noite, beleza, né? E às vezes a pessoa não consegue chegar na segunda-feira de manhã, aí vai chegar à tarde, às vezes dependendo de onde vem, sai de manhã, sei lá, tem pessoas que acho que não é bem o caso de vocês, mas tem gente, pessoal, que mora em Sumé, que mora em Pernambuco, esqueci até o nome da cidade, é uma cidade bem distante de Pernambuco, que assim, se você começar a sair de manhã, só vai chegar à tarde, né? Então, e às vezes, dependendo do horário de ônibus, talvez até nem consiga vir no mesmo dia, só no outro dia, tá certo? Então, a previsão sim. Aí, com esse retorno, pessoal, presencial no dia 6 de junho, retornam também todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas, porque agora a gente está dividido em módulo A e módulo B, mas retomando as atividades presenciais, a gente retoma os dois módulos ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, esse módulo B ele já está, né, sendo bem encaminhado aí, a gente já está praticamente na metade, mas aí retornando às aulas, a gente vai ter sim os dois módulos ao mesmo tempo, com as aulas presenciais. Então vocês não vão estudar somente metade da semana, né? Ou só à tarde e não de manhã, ou o inverso, enfim. Todas aquelas disciplinas que estão previstas no horário vão acontecer. Então vocês vão precisar sim estarem aqui. Não vamos ter como justificar
a não presença tanto de estudantes como de professores, né? Porque aí a pandemia já não justifica mais a ausência, né? O restaurante já não justifica mais a ausência, e aí a gente vai precisar desse esforço de vocês, que vocês venham, sim, né? Mesmo que seja para 2, 3 semanas só de aula, né? Eu acredito que tem ou são 2 semanas ainda de aula, aí tem recuperação e tem finais, né? Mas é preciso que vocês venham, tá certo? Gente, eu estou vendo Tomás aqui, vou aproveitar e fazer um agradecimento aqui, não só a ele, mas eu me refiro ao nome dele porque eu me recordo que ele está participando dos jogos escolares, mas acredito que talvez até outros que aqui estejam, ou até que não estejam, que sejam da turma de vocês, estão participando, né, ou participaram semana passada dos jogos escolares do estado, né, estiveram em Guarabira competindo com outras escolas também da Paraíba. Na verdade, eles competiram com outras escolas aqui do regional, né, porque é uma primeira etapa e vai ter uma segunda etapa, que se não me engano é em João Pessoa, né, Tomás? Que vai ser a competição com os melhores de todos os regionais, né? Então vai se dar Paraíba, que acredito que vai ser semana que vem, né? Edmilson até comentou que vai precisar de transporte, essa coisa toda. Então agradecer aí pela dedicação de vocês, parabenizar, né? Tomás ficou acho que em primeiro lugar, se não me engano, na natação. Eu estou dizendo porque eu me recordo, né? Eu sei. Outros competidores também ficaram classificados para a segunda etapa. Então, parabéns aí. É muito bom a gente ver o esforço, né, de vocês sendo recompensado. E a gente sabe que, mesmo que as outras escolas já estejam presenciais, a gente não estando, é uma dificuldade, sim, de a gente organizar equipes, de a gente animar estudantes para participar. A gente fica muito feliz e aqui está o reconhecimento do Colégio Agrícola, tá, pelo esforço de vocês. A gente agradece demais, fica feliz e acredito que vocês também fiquem felizes, né, em ver a dedicação aí de vocês sendo, né, reconhecida. A gente sabe que o que vocês fizeram é mérito de vocês, porque infelizmente a gente não teve, né, condições de tempo nem de espaço desses treinamentos se darem aqui no colégio. É o que a gente espera ao retornar presencialmente, que esses treinamentos continuem, né? Mas aí já é um pontapé inicial muito bom, não só para vocês permanecerem, né, atuando, como também para incentivar outros estudantes, né, nas modalidades esportivas que nós podemos oferecer aqui no Colégio Agrícola, beleza? Então, eu estava comentando sobre o início do assunto da cinemática da semana passada, que a gente definiu, nós definimos a parte de velocidade, nós definimos a parte nós dissemos que o movimento é um conceito relativo, né? É um conceito relativo, por quê? Porque depende do referencial, depende daquele ponto de referência ao qual eu, né, tomo para fazer as minhas medidas. Então, um dos exemplos mais clássicos que a gente tem com relação a movimento é você fazer a distinção entre algum corpo que está parado e que está em movimento. E a gente diz que, por exemplo, dependendo do referencial que eu tenho de uma pessoa que dirige uma moto, por exemplo, né? Se eu tomar o meu ponto de referência como a minha moto, e à medida que a pessoa se desloca, a moto também se desloca junto, né? Que na verdade é o inverso, né? À medida que a moto se desloca, a pessoa também se desloca junto. A distância entre a moto e a pessoa permanece a mesma.
Então, mesmo que os dois estejam se deslocando em relação ao solo, à estrada, ao chão, né, ao asfalto, mesmo que esse conjunto esteja se deslocando em relação ao asfalto, mas se eu tomar o meu ponto de referência como sendo a moto, eu posso dizer que a pessoa está parada com relação à moto. Porém, se eu tomar um poste, uma árvore, né, uma pedra no meio do caminho como meu ponto de referência, eu vou ver que com o passar do tempo a distância entre esse ponto de referência e a pessoa vai estar se deslocando. Então isso significa que há um movimento ali, inclusive eu posso medir a velocidade, etc, etc. Né? Se a gente transformar essa moto, fazer ela crescer do tamanho do planeta Terra, a gente vai ter uma noção do que é que a gente está falando. Porque o planeta, ele se movimenta comigo e com todos vocês ao mesmo tempo. Né? E ele está se movimentando. Ele está se movimentando, gente, a uma velocidade incrivelmente, né, incrível, se eu tomar em consideração a rotação da Terra. Em torno de 400 mil quilômetros em 24 horas, que é mais ou menos o diâmetro da Terra, né, para girar em 24 horas. Isso me dá uma velocidade de em torno de 160 mil. Não, 160 mil não. 160 mil metros por segundo. Não, minto. 166 metros por segundo. Né? 166 metros por segundo. Que dá, sabe quanto? Deixa eu fazer aqui uma continha rápida. 166 vezes 3,6. 166 vezes 3,6 dá em torno de quase 600 km por hora. Quase 600 km por hora. É a velocidade com que a gente está se movimentando junto com a Terra. Né? Um pouquinho menos, porque a gente, na verdade, não está na linha do Equador. A gente está um pouco abaixo, então a velocidade de rotação também muda um pouquinho. Mas a gente está viajando, né, só nesse movimento de rotação que a Terra faz em torno dela mesma, a velocidade de quase 600 km por hora. E por que a gente não percebe? Porque a gente está sendo arrastado tudo junto. Casa, computador, mesa, porta, tudo tá se movimentando tudo junto. Então, em relação ao chão, as portas, as paredes aqui, eu não vejo movimento. Eu não estou vendo. Eu estou paradinho aqui, ó. Não estou vendo eu me movimentando em relação a essas paredes provocadas pelo movimento da Terra. Então, a gente poderia até dizer que é uma ilusão, né? Que na verdade é uma ilusão a gente achar que está parado. Na verdade, estamos parados em relação ao solo, né, em relação às paredes, mas em relação a algo fora da Terra, por exemplo, a Lua, um astronauta na Lua, um astronauta na estação espacial, por exemplo, né, no satélite estacionário, ele vai ver o movimento da Terra circular. E, claro, se ele tiver um telescópio potente, ele vai ver as pessoas também se movimentando junto, né? Então, para a gente ter velocidade, a gente precisa definir os nossos referenciais. Se a gente tomar, pessoal, não só a rotação da Terra, mas se a gente tomar a translação do nosso planeta em relação ao Sol, essa velocidade ela vai para a velocidade muito maior do que essa de rotação, né? Só que o planeta é a moto que eu estou em cima, é o ônibus que eu estou montado em cima dele. Então, com relação à moto, com relação ao ônibus, com relação à Terra, minha velocidade
é zero, porque eu estou paradinho aqui. Porém, tudo se move com a velocidade, né, que a gente só consegue medir se a gente sair do planeta. Né? A gente tem como fazer isso observando o que está fora também e medindo a movimentação. Porém, semana passada a gente trabalhou somente com movimento que tem duas características. Onde a velocidade é constante e onde ele é um movimento retilíneo. Né? Então, um movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? É aquele movimento que a gente toma, não precisa ser todo o movimento, mas apenas uma parte dele. Uma parte onde você tem a velocidade se mantendo constante. O uniforme vem de uniformidade, de constância. Então, se eu digo que um corpo se movimenta a velocidade de 5 metros por segundo, durante 3 segundos, por exemplo, isso significa que a cada 1 segundo o corpo se desloca 5 metros. É uma velocidadezinha boa, hein? Porque, 1 segundo você está aqui, com mais 1 segundo você está 5 metros à frente, né? Então, isso foi o que nós falamos anteriormente. A gente apresentou no movimento retilíneo uniforme a equação do movimento, né, que é a equação do primeiro grau. Por isso, a reta, ela é uma reta. O gráfico é uma reta, né, porque é uma equação do primeiro grau. A gente vai ver hoje que a equação do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai trabalhar com mudança de velocidade, por isso que ele é uniformemente variado, ou seja, a velocidade vai mudar em degraus específicos, né? Ele vai mudar, mas ele vai mudar a partir de uma variação constante, né? A gente vai ver que o gráfico da função horária, ou seja, função horária que eu falo é uma função, né, que vai me dar qual é a posição do corpo em função do tempo de movimentação. E a gente vai ver que vai ser uma parábola, não vai ser uma reta, porque a reta é para quando a velocidade é constante, não se altera. Quando a velocidade se altera, a gente tem uma parábola. E é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Pronto. Então, a gente vai, na sequência do estudo da velocidade, a gente vai estudar aceleração. O que é uma aceleração? Quando a gente está em um automóvel, quando a gente está em uma moto, né? Enfim, em um barco, um avião, a aceleração é alguma coisa que faz mudar a velocidade, né? Em física, a palavra aceleração ela vai ter exatamente esse sentido. Alguma coisa que acelera é alguma coisa, a gente chama de móvel, né? Essa alguma coisa é um móvel. O móvel, ele está mudando sua velocidade. Então, se algum móvel está acelerando, ele está mudando sua velocidade. Quando o móvel não muda sua aceleração, aliás, não muda sua velocidade, é porque sua aceleração é zero.
E quando a gente entra no estudo da aceleração, a gente também estuda o movimento retilíneo, porque é em linha reta, uniformemente variado. O uniformemente variado significa que ele vai mudar a sua velocidade, porém ele vai mudar levando em consideração uma aceleração constante. A aceleração, sei lá, de 2 metros por segundo ao quadrado. Vai ser uma aceleração que a cada segundo que passa ele vai mudar o mesmo tanto, a mesma quantidade da velocidade. Então vamos ver o que é isso. Aceleração é a grandeza física que mede a variação da velocidade de um móvel em função do tempo. A unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo ao quadrado. Daqui a pouco a gente vai ver por que é metro por segundo ao quadrado. Tá? Se a velocidade do móvel muda de maneira uniforme, a sua aceleração é constante e o seu movimento é dito uniformemente variado. Caso a velocidade do móvel mude aleatoriamente, dizemos que o seu movimento é variado. Então, não nos interessa o estudo do movimento variado, mas do uniformemente variado. Além disso, o movimento em que há o aumento da velocidade é chamado de acelerado. Isso aqui é um conceito importante, tá? Se a gente aumenta a velocidade, a gente diz que o movimento é acelerado. Ou seja, eu vou ter uma aceleração positiva. Uma aceleração positiva significa que a velocidade, com o passar do tempo, vai aumentando seu valor. E enquanto o movimento no qual ocorre a diminuição da velocidade, ele é chamado de movimento retardado. Ou seja, a aceleração ela vai ter um sinal negativo e com o passar do tempo a velocidade vai diminuindo. Quando o movimento for uniformemente variado, a aceleração terá sempre o mesmo módulo, ou seja, quando eu estiver trabalhando, que é o que eu vou trabalhar, né? O que é que nós vamos trabalhar aqui, com movimento uniformemente variado, eu tenho movimento retilíneo. Eu vou ter uma aceleração que ela vai ser constante, ela não vai mudar, certo? A aceleração é definida como a mudança da velocidade em função do intervalo de tempo, tá certo? Ó, então, gente, onde tiver uma aceleração, claro, uma aceleração que não for nula, porque uma aceleração nula significa que a velocidade permanece constante. Quando a aceleração não é nula, eu vou ter alguma coisa mudando sua velocidade. Isso aí, ó, podem fazer logo esse link aí. Aceleração, mudança de velocidade. Mudança de velocidade, aceleração. Isso aí já facilita 90%, né, do trabalho de vocês. E a gente vai definir a aceleração média, tá? A aceleração média vai ser a mudança na velocidade dividido, né, pelo intervalo de tempo. Então, A ou AM aqui, né, é o símbolo da aceleração média. Aceleração média é dada por metro por segundo ao quadrado, gente. Por quê? Porque a divisão, ó, de metros por segundo, que é velocidade, dividido por segundo. Então, segundo dividido por segundo é metros por segundo, dividido também por segundo. Se eu for reorganizar, eu encontro metro por segundo vezes segundo. O segundo aqui desse tempo vem para o denominador e eu multiplico com esse segundo da velocidade. Então, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. É uma coisa, pessoal, que a gente chama de análise dimensional, que a gente precisa ter em mente. Não apenas números multiplicam, dividem.
se elevar ao quadrado, se extrai raiz. Mas as unidades de medida, metro, segundo, né? O que mais? Quilograma. Essas unidades, dependendo da fórmula onde elas entram, dependendo da expressão matemática, elas também dividem-se entre si, elas se multiplicam, elas são elevadas ao quadrado. Então, quando eu tenho que a velocidade, né? Aula passada eu defini velocidade como sendo distância dividida pelo tempo. Se eu pegar a unidade de distância e dividir pela unidade de tempo, eu fico com metro dividido por segundo. Então, por isso que a unidade de velocidade é metros por segundo. Esse por significa uma divisão. Então, eu divido também unidades, tá certo? Boa tarde, Larissa. Larissa chegou aí. Então, o ΔV é a variação da velocidade, certo? Medida em metros por segundo. E o delta, gente, eu já acho que falei semana passada, o delta em física, ele tem a denotação de mudança. Então, onde delta surgir acompanhado de uma grandeza, ele vai significar a mudança dessa grandeza. Então, eu tenho ΔV é a variação da velocidade. Variação é mudança, né? Variação da velocidade. Como é que eu calculo essa variação? Então, sempre eu vou calcular o delta de alguma coisa, fazendo alguma coisa, o valor dessa coisa final menos o valor dessa coisa inicial. Então, a variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. A variação do tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Como o tempo inicial geralmente é zero, né? Então eu chamo ΔT de intervalo de tempo. Eu não preciso calcular tempo inicial menos o tempo final. Aí, tempo final menos o tempo inicial, perdão. Né? Mas vejam que o tempo no sistema internacional é medido em segundos, a velocidade do sistema internacional é medida em metros por segundo. Então eu preciso dessas unidades para quê? Para que a aceleração, o resultado da aceleração seja dado em metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se passa aqui. Então, dizer que um móvel tem uma aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, equivale a dizer que a cada 1 segundo que se passa de tempo, a velocidade desse móvel aumenta, inclusive, né? Varia, aumenta em 5 metros por segundo. Então, se eu tenho um corpo que está parado, e ele é submetido a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, depois de 1 segundo, a velocidade dele vai ser 5 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, ele aumenta mais 5. Então, ele já tinha 5, com 5 fica 10 metros por segundo. Passou mais outro segundo, 3 segundos, ele vai ter 15 metros por segundo. E assim por diante. Ou seja, a aceleração, ela me diz quanto que a velocidade vai aumentando, ou da mesma forma, se for uma aceleração negativa, quanto que essa aceleração vai diminuindo. Né? Então eu posso ter também um móvel que está em aceleração alta, um carro, por exemplo, uma moto, uma bicicleta, um caminhão, e precisa reduzir a velocidade. O que é que acontece? O motorista vai lá e dá uma freada. Pisar no freio, né, ou
né, utilizar o freio de um veículo, significa que eu estou aplicando uma aceleração. Só que é uma aceleração negativa. Significa que eu estou diminuindo a velocidade. Então, diminuir a velocidade também é uma aceleração, gente. Também é aceleração. Por quê? Porque está mudando a velocidade. A gente não só acelera quando a gente aumenta, né? No nosso dia a dia a gente diz isso, né? A aceleração é quando a gente aumenta. Quando a gente diminui a velocidade, a gente desacelera. Tudo bem. Eu posso dizer que foi uma desaceleração. Ou posso dizer também, que é correto, uma aceleração negativa. Então, a aceleração negativa, ela vai diminuir a velocidade. Uma aceleração positiva, ela vai aumentar a velocidade. Na prática, porém, pode ser usado outras unidades, como km por hora por segundo, também é uma unidade de aceleração, mas que praticamente a gente não utiliza isso, né? Aceleração constante, velocidade e aceleração são fundamentalmente grandezas vetoriais, pois são definidas por seu módulo, por sua direção e sentido. Porém, no estudo da cinemática é comum resolvermos problemas que envolvam deslocamentos retilíneos, ou seja, os que ocorrem em uma única direção. Para resolver esses exercícios, não é necessário recorrer ao formalismo vetorial. Portanto, exclusivamente nesses casos, grandezas com velocidade e aceleração são tratadas como grandezas escalares. A aceleração escalar média é definida como a variação da velocidade escalar em função do tempo, enquanto a aceleração escalar instantânea é a medida da variação da velocidade instantânea. O movimento retilíneo uniformemente variado acontece com aceleração constante, mas com a velocidade mudando uniformemente. O movimento retilíneo uniformemente variado ocorre quando o móvel desloca-se em linha reta. Aí o retilíneo é justamente isso, em linha reta, né? E com aceleração constante. No movimento retilíneo uniformemente variado, o móvel muda sua velocidade em taxas iguais em intervalos de tempos iguais. Então eu tenho que a velocidade final, né? Que é uma velocidade que está sempre mudando, depende da velocidade inicial, depende da aceleração e depende do tempo, né? V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A ou AM, como eu coloquei lá em cima, AM é a aceleração média e T é o tempo. Quando o movimento é acelerado, a gente tem que a aceleração é maior que zero. Quando o movimento é retardado ou desacelerado, né, a aceleração é negativa, né? Então eu tenho uma aceleração positiva, o móvel ele aumenta a sua velocidade. Uma aceleração negativa, o móvel diminui sua velocidade, ele pode inclusive chegar a parar, não é obrigatório que ele pare, né? Mas se você continuar aplicando uma aceleração negativa, ele vai diminuindo até parar. Pode até parar seu movimento. E quando a terceira situação, né? Quando a aceleração ela nem é positiva nem é negativa, ela é zero. Quando ela é zero, a velocidade se mantém constante. Tá? Então, a velocidade nem aumenta, nem diminui, mas ela se mantém naquele valor que ela iniciou. Certo? 8 metros por segundo. Ela se mantém em 8 até que uma aceleração mude a velocidade, para mais ou para menos, né? Aqui tem algumas acelerações
que inclusive essa tabela está no livro lá de Alberto Gaspar, que é o livro texto, né? Não, o livro texto da gente não é esse de Alberto Gaspar, não. É outro. Né? Mas algumas acelerações que a gente tem no nosso dia a dia, né? Choque, freagem brusca de carro a 100 km por hora contra um obstáculo rígido, contra um muro, por exemplo. Vejam que é uma aceleração, no caso aqui, é uma desaceleração, né? Uma desaceleração tremenda aqui, de 1000 metros por segundo ao quadrado. Certo? Ou seja, ele pode uma aceleração, uma desaceleração dessa, ela pode ou uma aceleração dessa, né? Ela pode sair de 0 a 1000 metros por segundo em 1 segundo. É isso que fisicamente esse valor de metros por segundo ao quadrado está dizendo, né? Um paraquedas abrindo a freagem na condição limite da resistência humana, 320 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade na superfície solar. Então veja, não é a aceleração da gravidade na Terra, é a aceleração da gravidade calculada na superfície do Sol. Enquanto da Terra, a aceleração da gravidade terrestre é de 9,8, no Sol é 270, né? Então é aproximadamente, gente, 27 vezes a aceleração da Terra. Então no Sol, se alguma coisa estiver ali, ela está submetida a uma aceleração da gravidade 27 vezes maior do que a aceleração que nós estamos aqui. Uma pessoa que conseguir chegar na superfície do Sol, vamos supor que o Sol parasse de emitir, né, calor, energia, se tornasse um planeta com a mesma massa, né? Uma pessoa que chegasse na superfície lá seria brutalmente atraída para o chão, viraria uma panquequinha, né? Porque a força da gravidade é tão forte, mas tão forte, que é em torno de 27 vezes mais forte do que a que a gente sente aqui. Ejeção de assento em uma aeronave, né, na condição limite da resistência humana. Essas aeronaves aqui são aqueles jatos, né? Então 150 metros por segundo ao quadrado. Aceleração máxima suportada pelo ser humano sem perda de consciência, 70 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade terrestre a gente já falou. Aceleração produzida por freios de um automóvel comum em situações de emergência, está ali perto de aproximadamente 8 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade da Lua, enquanto que a do Sol é aproximadamente 27 vezes maior do que a da Terra, a da Lua é aproximadamente, quanto aqui? Sei lá, dividido 9,8 por 1,7. Eu acho que em torno de 6, né? Deixa eu ver aqui rapidão. Cadê a calculadora, meu Deus? Aqui. 9,8 dividido por 1,7. 5,7 vezes menor. Aproximadamente 6, né? Então, quase 6 vezes menor. É por isso que os astronautas, quando estão na Lua, eles dão um salto, eles alcançam muito mais altura e também muito mais distância, né? Uma distância bem maior. Por quê? Porque a força gravitacional da Lua sobre a pessoa, sobre a massa da pessoa, é bem menor, porque a sua aceleração da gravidade é menor. A massa da Lua também é menor. Então, enquanto que na gravidade da Terra a gente tem aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, na Lua a gente tem quase 6 vezes isso menor. Então a gente consegue, né? Consegue ficar
Em pé mais facilmente, né? Porque a coluna vertebral está menos pressionada e assim por diante. A aceleração em elevador de passageiros é bem pequeno, de 0,5 a 1 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade da Terra a 50 mil quilômetros de sua superfície. Então, aqui 0,13 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que a aceleração da gravidade, pessoal, na superfície da Terra ela tem esse valor, mas se você for subindo a maiores altitudes, essa aceleração vai diminuindo, né? Então, por isso que ele diz aqui, ó, a mesma aceleração da Terra, só que a 50 mil quilômetros, ela já é bem pequenininha, né? Certinho? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo, né? O módulo da velocidade de um ponto material em trajetória retilínea varia de 10 metros por segundo até 30 metros por segundo em 5 segundos. Qual o módulo da sua aceleração? Então, a gente tem que a velocidade inicial, a velocidade que inicia é 10 metros por segundo, a velocidade final é 30 metros por segundo e o ΔT, vejam que aqui, ó, os 5 segundos, ele já é o ΔT final, né? Já é o ΔT como um todo. Eu não tenho tempo final e tempo inicial, eu já tenho o ΔT todo. Então, pela definição, a aceleração média é a variação da velocidade dividida por ΔT, ou esse T aqui ele pode representar o tempo total para a mudança, né? Então, a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. 30 menos 10, que dá 20, dividido por 5, dá 4 metros por segundo ao quadrado. E a unidade, ela precisa estar de acordo com essas unidades daqui, né? Então, para eu dividir velocidade pelo tempo para encontrar metros por segundo ao quadrado, eu tenho que ter minha velocidade já em metros por segundo e o tempo já em segundos, porque se eu não tiver, aí eu tenho que transformar, né? Como a gente mostrou semana passada. Então veja, é o caso aqui. Um automóvel está com velocidade de módulo 90 km por hora quando é freado em linha reta, parando em 5 segundos. Determine o módulo da aceleração média ocorrido durante a frenagem. Então, eu tenho que a velocidade inicial é 90 km por hora. Se eu dividir por 3,6, eu vou encontrar 25. Então, vocês podem fazer aí esse cálculo. 90 dividido por 3,6, eu vou encontrar 25 metros por segundo. E é como eu transformo de km por hora para metro por segundo. É dividindo por 3,6. Aqui eu vou falar de tempo inicial, né? Mas enfim, não precisa, né? Como o automóvel parou, a velocidade final dele, é 0 no instante 5 segundos. Quando a gente substitui esses dados na expressão da aceleração média, eu vou encontrar velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. A velocidade final é 0. Ele parou, no final ele parou. A inicial é 25. Então ele está a 25 metros por segundo e diminui até 0. Em quanto tempo ele fez isso? Ele fez isso em 5 segundos. Então, 0 menos 25 dá menos 25. Menos 25 dividido por 5 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é uma aceleração negativa, pessoal, porque a velocidade está diminuindo. Quando eu tenho uma velocidade aumentando, a aceleração é positiva. Um outro exemplo. Um automóvel viaja com velocidade de 5 metros por segundo quando é acelerado a 4 metros por segundo ao quadrado em linha reta durante um tempo de 6 segundos. Qual vai ser a velocidade final do automóvel? Então,
Vejam novamente que eu já estou aqui com 5 metros por segundo, a aceleração com 4 metros por segundo ao quadrado e o tempo de 6 segundos. Tá? Então, o que é que acontece? Eu preciso... lembram daquela expressão que eu apresentei para vocês lá? Da velocidade igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo? Pronto. Essa expressão, pessoal, nada mais é do que essa daqui, ó. Essa daqui. Tá vendo? Ó, se eu passar esse tempo multiplicando aqui, eu fico com a aceleração vezes o tempo. E se eu passar essa velocidade inicial aqui para o primeiro membro também, ela vem positiva. O que me dá essa expressão, se eu reorganizar a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, é igual à velocidade final. Então, por essa expressão, eu encontro qual é a velocidade final. A velocidade inicial é de 5, a aceleração é 4 e o tempo é 6. Lembrem-se que isso aqui é primário, gente. Num resultado como esse, eu não vou somar nunca, mas nunca, 5 mais 4 antes de realizar a multiplicação. Então, vocês sabem muito bem que a multiplicação e a divisão, elas têm prioridade com relação à soma e à subtração. Para resolver isso aqui, eu preciso multiplicar 4 vezes 6, inicialmente, que vai dar 24, e depois somar com 5. Eu nunca vou fazer 5 mais 4, 9. 9 vezes 6, 54. Não, porque vai dar errado, tá certo? Então, ó, primeiro multiplica, depois soma para encontrar a velocidade final de 29 metros por segundo. Aquela expressão, essa expressão aqui da velocidade final, igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, é uma das expressões que nós vamos utilizar no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, movimento retilíneo uniformemente variado é a expressão da velocidade, é o que eu chamo de função horária da velocidade. O que é uma função horária? É uma expressão que, como o próprio nome já está dizendo, horária, depende do tempo. Quando eu digo é a função horária da velocidade, então é porque a velocidade na função vai depender do tempo. Essa daqui é a função horária da posição. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho duas funções horárias. Uma que é da velocidade, que é essa que eu mostrei anteriormente, e outra que é da posição, que é essa aqui que eu estou mostrando agora. No movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante, eu só tenho uma função horária, que é da posição vezes da posição pelo tempo. Eu não tenho da velocidade. Por quê? Porque na função horária do movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante e a aceleração é zero. Então eu já sei qual é a aceleração, já conheço a aceleração, e quando na própria questão já me diz qual é a velocidade, eu também conheço a velocidade, ou eu vou calcular, né? Mas a velocidade que eu vou ter depois que eu encontrar, ela não muda, porque é um movimento constante. Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela está sempre mudando. Quem vai estar sendo constante é a aceleração. Então, sabendo que a aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado permanece constante, podemos calcular a variação do espaço de um móvel no decorrer do tempo. Então, eu tenho que a posição... Então, veja, essa é a expressão que nós temos do movimento, a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. A posição final, S,
é igual à posição inicial, S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, essa expressão é aquela expressão que eu estava comentando com vocês, onde eu tenho uma incógnita, que é o tempo elevado ao quadrado. Isso aqui é uma função de segundo grau. Tá? Desculpe. Isso é uma função de segundo grau. O tempo é minha incógnita. O tempo é o x. X mais alguma coisa, x ao quadrado. É uma equação de segundo grau. Por isso que o gráfico disso aqui vai me dar uma parábola. Né? Gráficos de equações do segundo grau me dão parábolas. Então, essa é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração média e T, nesses dois locais aqui, tanto aqui como aqui, T é o tempo. Né? A expressão acima constitui uma função quadrática, ou seja, uma função de segundo grau que tem por gráfico uma parábola. Cadê? Eu nem trouxe nenhuma parábola para a gente ver aqui. Bom, uma terceira equação que a gente usa é quando eu tenho a equação inicial lá da velocidade igual a V0 mais AT, e eu substituo esses valores, ó, se substituirmos essa equação aqui nessa outra equação, a gente e organizarmos, né, claro, teremos a equação de Torricelli dada por V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, então a velocidade final elevada ao quadrado é igual a velocidade inicial elevada ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔT. Essa expressão ela é legal pelo seguinte fato que eu tenho uma relação entre a aceleração, as duas velocidades e a distância, coisa que eu não tenho aqui. Aqui eu só tenho a aceleração e a velocidade inicial e o tempo, né? E aqui eu não tenho distância nenhuma. Eu não sei qual é a distância que o meu corpo percorre quando ele sai de 0 a 100 km por hora, por exemplo. Né? Qual foi, com uma determinada aceleração, qual foi a distância que ele percorreu? Eu não sei. Mas aí, por essa expressão que a gente chama de equação de Torricelli, a gente encontra. Torricelli, pessoal, inclusive, ele foi discípulo de Galileu, né? Não sei se vocês conhecem a história. Então, vamos fazer aqui um exemplo mais geralzão, tá certo? Ó, tomemos um corpo que se move em linha reta, partindo da posição inicial de 5 metros, com velocidade inicial de menos 2 metros por segundo e após 4 segundos atinge a velocidade de 14 metros por segundo. Então eu tenho um monte de coisa aqui para encontrar. Então vamos lá. São 5 itens. Letra A. Aceleração média do móvel. Então a aceleração que eu vou encontrar na letra A. Letra B. A função horária do móvel. Lembre-se que a função horária depende, nesse caso aí, geralmente eles chamam de função horária, a função horária da posição, né? Letra C, a velocidade final do móvel após 10 segundos do movimento. Letra D, a posição do móvel no tempo 8 segundos. E letra E, deslocamento do móvel quando ele atingir a velocidade de 25 metros por segundo. Então vamos lá. Primeiro, para eu calcular a aceleração média, eu preciso saber a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, que a questão me dá. A questão diz que a velocidade inicial é de menos 2 metros por segundo, o tempo é de 4 segundos e a velocidade de 14 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final menos essa velocidade inicial, ó, 14 menos 2. Vejam que essa velocidade inicial aqui ela já é negativa.
E esse menos aqui é esse menos da fórmula. Então, eu fico com menos, que vai dar mais. 14 mais 2, 16. 16 dividido por 4, 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração média, né, nesse movimento. A função horária do movimento, ó, vejam. Essa função horária da posição. Então, S igual, ou seja, posição é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. A posição inicial a gente tem, que é 5. A velocidade inicial eu tenho, que é menos 2. O tempo eu não sei, porque justamente a função horária é uma expressão onde eu tenho a posição dependendo do tempo. Então eu tenho o tempo desse termo e tenho o tempo ao quadrado nesse termo. Eu não vou mexer nesses dois. A aceleração que eu sei que é 4. Se eu substituir aqui 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, essa é a função horária, né, da posição do móvel. Na letra C, eu tenho que ele pede a velocidade final do móvel após 10 segundos do seu movimento. Então, a velocidade final, eu tenho que pegar aquela expressão da velocidade, né? Eu não posso pegar essa daqui, ó. Essa daqui, a função horária do móvel não vai me dar velocidade, vai me dar posição. Então eu não posso pegar essa, eu tenho que pegar uma outra que é V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Eu conheço a velocidade inicial, eu conheço, né? Nesse caso aqui é outro tempo, né? E eu já conheço a aceleração, porque a aceleração eu calculei na letra A. Então eu substituo aqui, menos 2, a velocidade inicial, menos 2. Eu substituo a aceleração, que deu 4 no primeiro. E o tempo, que é o tempo dessa questão, da letra C, tá? Eu não vou pegar o tempo lá do início não, porque aí dá diferente. Novamente, eu preciso primeiro multiplicar 4 vezes 10 e depois subtrair o 2. Se eu fizer menos 2 vezes 4 e depois multiplicar por 10, vai dar errado, né? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 vezes 10 dá menos 80. Olha só que diferença. Então, na letra D, ele quer a posição do móvel quando o tempo for 8 segundos. Aí sim. Aí eu posso pegar essa equação da letra B aqui, ó, que eu escrevi, da posição em função do tempo. Então, o que é que acontece? Eu encontro S igual, isso aqui eu já pego do mesmo jeito que estava, né? S igual a 5 menos 2t mais 2t ao quadrado. E o tempo que eu quero agora é de 8. Então, eu substituo aqui, ó, e eu substituo aqui. Então, eu vou ficar com 5 menos 2 vezes 8, 16, mais 8 primeiro, aí volto novamente a dizer, não posso multiplicar esse 2 vezes 8, 16 e depois fazer 16 vezes 16. Primeiro as potências, depois as adições e divisões, e depois é que vem as somas. Então, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 2, 128. Né? 5 menos 16, que vai dar menos 11. Menos 11 somado com 128, que vai dar menos, nada de menos, né? Dá 117. Como isso aqui é uma posição, eu tenho que a posição de um móvel é dada em metros. Beleza? E a número 5, não, perdão, a letra E, que diz assim, o deslocamento do móvel quando ele atingir a velocidade de 25 metros por segundo. Então, veja, deslocamento
eu só tenho nessa equação Torricelli aqui, né? Então, o restante da equação Torricelli eu tenho as variáveis, que é v ao quadrado, que é a velocidade, né? Final, que inclusive é essa daqui, ó, que ele dá, né? Deslocamento quando ele atingir a velocidade de 25 metros. Então, V0 eu tenho da questão, que é menos 2 metros por segundo, e a aceleração eu tenho, que é 4, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Dessa expressão, eu vou só organizar aqui para isolar o ΔS. ΔS é quanto o móvel se deslocou, né? Enquanto ele estava acelerando. Então, veja, se eu passar esse V0 ao quadrado para o primeiro membro, ele está positivo aqui, ele vem negativo. E, na verdade, eu quero isolar o ΔT. Então, eu vou pegar o 2A, que está multiplicando o ΔT, e vou passar dividindo. Então, ó, e depois eu mando o ΔT para o outro lado. Então, ΔT vai ser igual a velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2A. Eu tenho o quê? A velocidade final é 25 e a inicial é menos 2. E a aceleração é 4. Então, 25 ao quadrado, que dá 625, menos 2 ao quadrado dá 4. Né? Só que esse menos 2 aqui, por estar em parênteses elevado ao quadrado, ele não vai interferir. Não posso fazer menos com menos aqui. Então, esse menos de fora permanece e esse resultado todinho aqui dá 4 positivo. Então, 625 menos 4 dá 621. 621 dividido por 8 dá um resultado exato, tá? 77,625 metros. Então, esse é o comprimento do traçado lá, o deslocamento do móvel, enquanto ele sai de menos 2 metros por segundo até 25 metros com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bom, aqui que tá os gráficos, né? Se prestarmos atenção ao formato da função horária da velocidade, estou falando da velocidade, tá, gente? Veremos que ela se trata de uma função do primeiro grau, do tipo y igual a mais bx. Ó, esse aqui seria o y e esse aqui seria o b, e o x é o tempo, né? A incógnita aqui é o tempo, certo? Isso aqui seria o a, isso aqui seria o b, a aceleração seria o b, né? E o tempo nessa expressão aqui é que seria a incógnita. Então, se eu souber qual é o valor do tempo, eu sei também o valor da velocidade. Então, no caso, o coeficiente A, chamado de coeficiente linear, é a velocidade inicial do móvel, enquanto o coeficiente B, definido como coeficiente angular, é a aceleração desse móvel. Então, como se trata de uma equação do primeiro grau, você vai ter retas. E é claro que essas retas aqui representam equações diferentes, né? Já as funções horárias da posição do movimento retilíneo uniformemente variado são funções do segundo grau. Ó. Então, o t, o tempo, é a incógnita dessa função. Tá? Então, sendo a incógnita, a gente contabiliza o maior expoente como sendo o grau da função. Então, é uma função de grau 2. Certo? Que a gente chama de segundo grau. Uma vez que o deslocamento do móvel é proporcional ao intervalo de tempo elevado ao quadrado. Então, a posição do móvel ela é proporcional ao tempo ao quadrado. Né? Vejamos ao lado os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado para os casos acelerado, aqui em vermelho. Vejam que a posição ela vai mudando positivamente com o passar do tempo. Também tem o formato de uma parábola aqui. E um movimento retardado em azul. Vejam que a posição ela vai,
né? Sendo, à medida que o tempo passa, vai vindo para o lado negativo. Partindo de uma velocidade inicial não nula, né? Bom, eu queria... Eu vou dar uma parada por aqui, pessoal, porque essa parte de aceleração eu vou deixar para a semana que vem, tá certo? Bom, por hoje era isso. Eu não estou querendo colocar muito assunto de uma vez só, tá certo? Então já vou parando aqui nossa gravação, agradecendo aí a presença de todos.